Olá, muito boa noite. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos que têm causado ansiedade e depressão. Deixa eu colocar aqui o tema. Opa. Deixa eu fixar aqui, vamos fixar. E você que está entrando, já pega esse aviãozinho aqui e já vai compartilhando. Bora. Olá, olá, boa noite. Boa noite, Stephanie. Hoje não é nosso dia comum de live, mas como segunda eu não fiz live, fiquei devendo para vocês. E o tema de hoje é relacionamentos abusivos causando ansiedade e depressão. E vamos começar, né? Eu quero dizer aqui para vocês primeiro, já pega, deixa eu compartilhar só mais um aviãozinho aqui. Isso. Ok. Eu quero só dizer aqui primeiro para vocês o porquê e para quem é essa live. O que vem me chamando muita atenção nesse último mês é o número de pacientes que agora têm apresentado uma melhora do seu quadro clínico, do embotamento afetivo, da angústia, algumas retornando à sua capacidade produtiva, a capacidade de voltar ao trabalho. E então é nesse momento que a gente começa a perguntar, a entrar mais a fundo nessas raízes emocionais. E aí o que é que acontece nesse período? A gente acaba descobrindo relacionamentos abusivos, pessoas que estão dentro de relacionamentos abusivos, ou sendo ela a abusada ou sendo a abusadora. Sim, nesses dois aspectos. E isso tem piorado bastante o quadro clínico, tem deixado muitas mulheres emocionalmente doentes, tem deixado muitas mulheres mentalmente doentes. E aí vem com toda a ansiedade e depressão. Então, para quem é essa live? Pessoal, se o teu relacionamento, o relacionamento que você vive hoje, ele está te causando uma ansiedade, uma angústia, um ataque cardíaco, esse tratamento, essa live é para você. Se também, preste atenção, se também dentro desse relacionamento você começou a ter depressão ou ansiedade através de uma traição, depois do divórcio, ou uma coisa que também é muito comum, são jovens muito jovens, 17, 18, 20 anos, que já vêm com uma crise de ansiedade lá de trás, causada por traição no casamento, no relacionamento dos pais. E aí a gente já mostra assim, a gente já começa a levantar as orelhinhas, ficar com o sininho em pé. Então, se você tem angústia quando você vai falar com seu parceiro, quando você precisa conversar, se isso também te causa angústia, fica aqui que essa live é para você. Isso é um sinal de dependência emocional também. Se você se sente culpado nos seus relacionamentos, isso também é um sinal de dependência emocional. Então, essa live é para você que tem tudo isso, mas se você também não tem, fica aqui que você vai entender que você também pode ser um abusador no seu relacionamento. E aí já pega esse aviãozinho e já manda aí para pelo menos mais 5 pessoas que você conhece, 5 pessoas da sua listinha, para que a gente possa estar aí compartilhando de tudo que vai ser trazido aqui, né? Para que você se liberte desse relacionamento abusivo. Ó, como eu já falei no início, tem muita gente que tem sofrido de ansiedade ou mesmo depressão após o término do relacionamento, no divórcio, no próprio relacionamento, tem deixado essa mulher mais ansiosa. Um relacionamento que causa insegurança, às vezes até ciúme de modo excessivo, uma insegurança de um modo excessivo. E
relacionamentos onde aquela pessoa que se sente abusada, ela não está se imaginando com o futuro, não tem uma projeção de futuro ao lado dessa pessoa, ou não tem uma projeção de um bom futuro ao lado dessa pessoa. E o que eu quero te dizer? Será que você tem se sentido inferior ao lado do seu parceiro, ao lado dessa pessoa? E aqui, relacionamentos abusivos, eu não estou falando somente de parceiros, mas esse é um aspecto muito arraigado, mas pode ser também o seu chefe, pode ser também a sua melhor amiga. Então, tudo isso pode lhe trazer, sim, um relacionamento abusivo. Será que do lado dessas pessoas você se sente inferiorizada? Isso também pode ser sinal de que você esteja em um relacionamento abusivo. Mas o que é, afinal, um relacionamento abusivo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Muitas pessoas acham que relacionamento abusivo, que você está dentro de um relacionamento abusivo, é somente um relacionamento que tem agressão física. Mas não é. Muitas vezes, e a grande maioria dos relacionamentos abusivos que tem causado aqui vários transtornos mentais, várias crises ansiosas, eles não têm agressão física. Você sabia disso? Eles são tomados pela agressão mental e, sobretudo, agressão emocional. Agressão emocional. Agressão física quase que você nem... O relacionamento abusivo, ele traz uma incapacidade e uma sensação de que a sua liberdade foi tolhida. Seja ela a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade financeira, a sua liberdade de se expressar. Esse é um relacionamento abusivo. Então, se você tem uma amizade, se você está com uma amiga onde você não pode se expressar, onde você não tem direito a ter outros amigos, isso é sinal de que você também está num relacionamento abusivo, um relacionamento de amizades abusivas. Se você está num relacionamento onde essa pessoa tem esse tipo de controle, tem qualquer controle sobre você, você está num relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, lembre-se sempre disso. É todo relacionamento onde me tira a liberdade, seja liberdade financeira, seja liberdade de vir, seja liberdade emocional. Se eu estou dentro de um relacionamento e eu não consigo me expressar, e eu sou tolhida de me expressar, eu estou num relacionamento abusivo. Mas de onde será que vem esse relacionamento abusivo? Por que eu me envolvo em relacionamentos abusivos? Por que será que você se envolve em relacionamentos abusivos de maneira tão facilmente? Por que será que é tão fácil eu ser controlada, ser manipulada? Ou por que será que é tão fácil eu ser a controladora, a manipuladora nesse relacionamento? Vamos às explicações de fato. E se vocês aqui que têm alguma dúvida, quiserem trazer alguns dos seus insights para que a gente discuta aqui, pode deixar escrever nos comentários. Essa live é para você, então precisa fazer sentido para você, tá certo? Vai ser muito bem-vindo. Eu quero trazer aqui para vocês alguns dos exemplos que eu pego em consultório de mulheres envolvidas em relacionamentos abusivos. E um que me chamou bastante atenção nessa última semana de atendimento, a última semana passada, na verdade, de atendimento, e por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês, é o relacionamento abusivo dos meus pais. Eu não digo dos meus pais, mas relacionamento abusivo dos pais. Me chegou uma paciente, e aí vamos chamar essa paciente de Rita, tá? Rita. E Rita é uma jovem aonde sentiu isso dentro do relacionamento dos seus pais. O pai de Rita traía a mãe dela. E hoje, 7 anos depois, Rita ainda sofre de crises de pânico. Boa noite, gente.
E aí, olha só, o que é que acontece? Rita me chega com a seguinte queixa: eu tenho muita raiva do meu pai, porque fazia isso com a minha mãe. E da minha mãe, eu não consigo entender por que ela aceita isso. Olha a queixa. Quando você, lembrando que assim, nós somos metade mãe, metade pai. Digamos que essa caixa aqui seja você. Aqui dentro de você, emocionalmente, um pedaço do seu pai, um pedaço da sua mãe. Isso gerou você, quer você queira, quer não. Quando você tem raiva, ódio, mágoa, angústia, falta de perdão, pena de alguém desses daqui, do seu pai ou da sua mãe, você está desprezando essa pessoa e você é incompleta. Só que veja só, Rita, o nome fictício que foi dado, Rita tem raiva do pai e desprezo da mãe, porque não entende como que ela fez isso com a sua própria vida. Como é que ela aceitou o que o meu pai fez com ela? Eu não perdoo. E aí ela diz que por muito tempo, ela perguntou isso da mãe dela. Perguntava-se isso, né? Mas não perguntava direto à mãe. Nessa época, os diálogos entre os três, cada vez mais, não existia. Cada vez mais esse desprezo foi dado a esse pai e a essa mãe. Até que Rita adoeceu. E quando Rita adoece, o que é que acontece? Essa mãe se volta para cuidar dessa filha. E esse adoecimento de Rita são as crises de pânico, as crises de ansiedade que ela sofre até hoje. Mas por que ela sofre até hoje? Por conta da angústia, da mágoa e do desprezo. Mas esse não é o nosso foco nesse momento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre esse aspecto parental do relacionamento abusivo. Então, essa moça que já está há 7 anos em crise de pânico, hoje ela tem o carinho materno, porque ela tem nutrido esta ansiedade, este processo ansioso depressivo. Mas de um outro lado, ela tem a falta, a carência do amor paterno. Quando você despreza o seu pai ou a sua mãe, você vai ter essa carência, a carência do amor paterno ou materno. E quando você vive sobre a carência, você vai criando em seu organismo a sensação de falta. Cada vez mais você vai criando em seu organismo a sensação de falta. Você começa a exalar frequências de falta. Quem já me acompanha aqui há algum tempo no Instagram sabe que o meu método de tratamento, de ensino, ele é um método que eu chamo de método NIME, onde eu integro neurociência, inteligência emocional, aspectos médicos e a espiritualidade, tá? E aí, quando a gente vai falar sobre neurociência, esse aspecto que eu estou abordando agora sobre os relacionamentos abusivos. Essa menina que está sobre a carência emocional paterna, ela vem aqui com 50%. Ela é metade. Lembra? Ela desprezou o pai. Hoje ela recebe do amor da mãe, nutrido através de uma patologia, através da ansiedade, mas ela está aqui somente metade.
ela vai viver sempre sobre esse estresse. E quanto mais estresse eu tenho, mais cortisol eu fabrico, mais adrenalina eu fabrico, mais noradrenalina. E o que é que acontece? O meu corpo vai produzir mais do mesmo e eu perpetuo essa ansiedade. Vocês estão me entendendo? Eu perpetuo essa ansiedade. Ao perpetuar essa ansiedade, o que é que vai acontecer? Ao perpetuar essa ansiedade, eu tenho de volta, lembra? Eu tenho de volta o amor da minha mãe. Apesar de eu não entender por que ela deixou ser abusada pelo meu pai, ser traída pelo meu pai, a outra metade. Só que a outra metade ainda está de fora, que é o meu pai. Eu ainda supro essa carência. Se essa menina, se essa jovem não trata essa carência emocional paterna, obrigada, Edson, você é demais. Se essa jovem não trata essa carência emocional paterna, o que é que vai acontecer? Cada relacionamento que ela tiver, e aí eu vou dizer de novo, não é só relacionamento conjugal, é relacionamento de amizades também. Cada relacionamento que ela tiver, ela vai assumir duas instâncias. Ou ela vai assumir a instância paterna, tá? Ela vai se tornar uma abusadora, certo? Ela vai se tornar uma abusadora. Em que aspecto? Ela já chega dizendo que tem poucos amigos. Preste atenção. Olha a dica, tem poucos amigos. Por quê? Porque ela tem a sensação de que vão trair ela. E se ela não tiver essa sensação, ela vai ter a sensação de que ela vai ser a traidora. Porque quando você despreza uma parte de você, você acha que você está esquecendo. Porém, é aquilo em que o seu cérebro está focando. É aquilo que o seu cérebro está focando. Mari, eu tô vendo você aqui e eu quero que depois dessa live você vai me fazer um favor, você vai me chamar lá no meu direct pra gente terminar aquela conversa, porque eu li, mas eu não consegui te repostar na hora e aí acabou que ficou lá pra trás. Quando terminar essa live, tu vai me mandar um direct pra eu terminar aquela conversa com você, tá certo? Assim que terminar a live mesmo. Vamos voltar aqui? Então assim, essa pessoa que tá aqui, ó, desprezando esse pai, o que é que acontece? Ela tá achando que tá no mar do esquecimento. Porém, não. A sua mente está dizendo para você que simplesmente você precisa mais desse pai. Sabe, vocês já ouviram falar em lei da atração? Que diz que você cria mais do mesmo? É sobre isso. Então, quando eu tenho essa percepção de carência, eu estou criando mais desse mesmo. Se eu nutro uma carência emocional do meu pai, que veio do meu pai, cada vez mais eu vou estar nutrindo carência emocional. Vocês entendem? E aí, o que é que vai acontecer? Quando eu estiver num relacionamento, eu vou ser igual ao meu pai. Essa é a primeira condição. Eu vou ser igual àquela pessoa que me abusou. Por quê? Porque a minha mente está focada em não ser aquilo. Só que uma coisa também interessante que eu devo dizer para você é que a sua mente não entende a palavra não. O seu eu subconsciente não entende a palavra não. Toda vez que você diz assim, eu não vou fazer igual, eu não vou ser isso, eu não vou ser igual àquela pessoa, o que é que vai acontecer? A sua mente não entende o não, e no meu subconsciente eu vou reproduzir o comportamento que está me influenciando negativamente. E se eu estou induzida por um comportamento que está me influenciando negativamente, eu vou ser mais daquela pessoa. É mais do mesmo. Então, eu não sei se vocês já perceberam, se vocês têm algum amigo, se vocês têm alguma amiga, se vocês já ouviram falar das histórias da mulher dedo podre.
Muito bom falar do que quero ser do que sobre o que eu não quero ser. Sim, Camila, a gente nunca diz sobre, não é sobre o que você não quer ser, é sobre o que você quer ser, porque a sua mente vai focar em cima daquilo que você quer ser e ela não vai entender um não. Quando você diz assim, eu não quero ser igual a minha mãe, você vai assumir aquele comportamento em que você está julgando. E a Bíblia já fala sobre a gente não julgar por conta disso. Não quero ser igual à minha mãe, não quero assumir esse comportamento que a minha mãe está assumindo agora. E o que é que vai acontecer? O meu subconsciente vai entender assim, é esse comportamento que eu preciso ter. E mais cedo ou mais tarde você vai se ver replicando aquele fato. Você vai se ver igualzinho àquele comportamento que a sua mãe estava tendo. Eu jamais vou ser igual ao meu pai nesse aspecto. Você vai assumir comportamentos iguais ao do seu pai. Sobre o aspecto do comportamento que você não está tendo. Então você quer ser de um jeito, mas aí você precisa ter clareza, tá, gente? Você precisa ter clareza de tudo isso primeiro, para que você possa ser realmente quem você nasceu para ser. A Bíblia fala, e eu sempre digo isso, que nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Na verdade não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Gênesis capítulo 1. Tudo que Deus fez, Ele viu que era bom. E aí Ele fez toda a terra pra gente, para que a gente desfrutasse. E aí Ele senta no primeiro protótipo de família, Pai, Filho e Espírito Santo, e diz assim, olha, tá tudo feito lá embaixo, tá tudo lindo lá embaixo, tá tudo maravilhoso lá embaixo. Eu já sentei, eu já enxerguei, eu já percebi e eu já provei que era bom, mas tá faltando alguma coisa. E aí eles se reúnem e dizem assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E você é reflexo desse Criador. Deus é todo poderoso, Ele pode tudo, todas as coisas, onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele fez você imagem e semelhança dEle. E ser imagem e semelhança é você olhar para você e ver o reflexo dEle. É como se eu olhasse para o espelho e visse em mim o reflexo de Deus. E foi para isso que nós fomos criados. E os relacionamentos que nós vivemos, e principalmente relacionamento familiar, eles estão aqui, gente, para nos curar. Só que a gente precisa entender, sem julgamentos. Os seus pais só deram a você aquilo que eles sabiam. E isso também serve de teste para você. Agora, se você está aqui nessa live, você vai ver essa live depois, o seu impulsionamento já é de uma outra maneira. Sabe por quê? Porque agora você está tendo conhecimento disso. Se você até antes de entrar aqui não sabia, tudo bem, mas agora você já está tendo conhecimento. Então vamos voltar aqui a esses aspectos da carência emocional, de onde é que vem? Então, vamos lá. Eu repudio um comportamento do meu pai, eu repudio um comportamento da minha mãe. Então eu carrego em mim a carência afetiva, a carência emocional dos meus pais. Quando eu faço isso, eu vou reproduzir esse comportamento que eu tanto repudiei, que eu tanto julguei. E eu vou ser igual a esse abusador. Ou eu vou ser igual àquela pessoa que ele abusou. Porque o que é que acontece aqui nesse exemplo que eu dei dessa paciente que eu chamei de Rita, tá? O fato é real, mas o nome é modificado. Então, Rita, ela tem os pais, o pai traía a mãe dela e ela odiou o pai, por isso, odeia o pai, por isso tem raiva do pai, por isso, e hoje sente pena da mãe. Só que também o sentimento de pena não é um sentimento
positivo, é um sentimento negativo. E ter pena é diferente de ter compaixão. Ter pena é você menosprezar a pessoa, achando que ela não tem capacidade, vitimizando ela, achando que ela não tem capacidade desse autossustento, desse autocuidado. E aí, essa menina, ela se coloca no lugar da vítima. Que ela vê a mãe dela como uma vítima. E nesse caso de se ver a mãe como uma vítima e assumir a postura que a mãe precisava ter assumido, ela se encontra na posição de salvadora dessa mãe. E quando eu me coloco na posição de salvadora da minha mãe, e aí serve da minha mãe e do meu pai, mas eu estou usando esse exemplo, quando eu me coloco nessa postura de salvadora da minha mãe, o que é que vai acontecer? Eu sou mãe da minha mãe, me interpreto como mãe da minha mãe, e o fato de eu ser mãe da minha mãe, eu me tirei da posição, tirei ela da posição dela de cuidar de mim, e agora eu estou descuidada. E vem também uma parte da carência materna. E aí, quando eu parto para um relacionamento, eu estou incompleta. Porque quando a gente entra num relacionamento e a gente deveria tratar essas questões de carências emocionais antes mesmo de nos casarmos, quando eu venho para um relacionamento onde eu estou carente emocional, eu estou procurando no outro aquela parte que eu não tenho. Só que o outro também tem uma parte que ele não tem. E a gente não se completa. Vamos fazer uma conta aqui comigo. Quem é que se completa? É um inteiro com um inteiro. Se eu sou metade e o meu outro é a metade, quando a gente junta, quando a gente multiplica, não dá um inteiro. Vai dar metade da metade. Vai dar 25%. Um inteiro multiplicado por um inteiro é que dá um inteiro. Mas eu com as minhas carências, o outro do meu lado com as carências dele, quando a gente junta, a gente vai diminuir, a gente não vai multiplicar, a gente não consegue multiplicar para o inteiro. É por isso que todos nós deveríamos fazer esse treinamento depois casarmos, né? Mas agora já deu, então a gente vai invertendo as coisas, mas eu espero que vocês já passem isso para o filho de vocês, para os filhos de vocês. E aí vamos lá, vamos voltar aqui. Essa pessoa, Rita, vai partir para um relacionamento e ela vai ser traída. Fatalmente vai ser traída, repetindo ciclos. Primeiro, porque ela tá com pena da mãe, um relacionamento negativo, onde ela se coloca no lugar da mãe. E se eu me coloco no lugar da minha mãe, qual é o sentimento que eu estou nutrindo? Pena. E o meu subconsciente vai interpretar como eu sou vítima. Se eu sou vítima, eu vou me comportar assim. E o meu parceiro, o meu amigo, a minha amiga vai me tratar como um traidor. E aí ela me vem com a seguinte questão: eu não tenho amizades. Eu tenho pouquíssimas amizades e quase nenhuma amizade. E sabe por que eu não tenho? Porque eu tenho a sensação de que todos eles vão me trair. E isso a gente faz inconscientemente. Só que nesses relacionamentos de amizade já se repete um padrão. Ela tem a sensação de que todos vão trair e aí ela prefere não ter relacionamentos. Quanto mais eu vou nutrindo essas dores, mais eu vou tendo dor. E qual é a dor que ela vai ter? É a dor emocional da ansiedade, dos gatilhos do pânico. Cada vez que ela precisa, isso se apresenta como? Cada vez que ela precisa fazer um trabalho na universidade, ela adoece, ela tem crise de pânico. Cada vez que ela precisa falar em público, ela adoece, ela tem crise de pânico. Cada vez que ela precisa manter algum relacionamento, estreitar algum laço, ela adoece. E isso pode estar acontecendo com você também. Quando eu falo que relacionamentos abusivos, eles causam ansiedade, causam depressão, é por esse aspecto. Então, o que é que a gente precisa fazer para liberar as nossas carências emocionais, para partir para relacionamentos onde a gente seja íntegro?
Primeiro, eu preciso resolver de onde veio a minha carência. Eu preciso sim. Eu só vou curar essas crises de pânico. Eu tô falando desse caso específico, tá, gente? Mas, na verdade, a grande maioria deles, quando a gente parte para as raízes, a grande maioria deles, das raízes da depressão e das raízes da ansiedade, vem de relacionamentos. Relacionamentos que colocam em você sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, sentimentos de incapacidade, sentimentos de insegurança. E principalmente os pais, eles são para dar segurança para os seus filhos. Só que quando eu não sinto isso, eu como filha não sinto isso, eu interpreto isso como insegurança, como abandono, como rejeição e vou carregando essas carências ao longo da vida. Porém, eu preciso tratá-las. Eu preciso sim tratá-las, tá? Boa noite, gente. E aí eu tô falando de um exemplo feminino. A grande chance de que ela seja uma abusadora, ela pode ser uma mãe que se comporta como uma mãe de personalidade narcisista. Essa minha cliente, ela não é narcisista. Ela não tem uma personalidade narcisista. Mas eu tô falando, ela vai ser uma mãe super protetora. Ser super protetora não é bom, tá? Ela vai ser uma mãe super protetora. Ela vai ser uma mulher que vai facilmente ser traída. E quando isso, olha só, e quando isso é um homem? Quando o homem, o menino, ele está vendo o seu pai trair a sua mãe. E ele assume essas dores da mãe. O que é que ele vai dizer para ele mesmo? Quando eu crescer, eu jamais serei igual ao meu pai. Lembra quando eu falei para vocês aqui que a nossa mente subconsciente, primeiro que ela não sabe o que é o não? Então o que é que ele está dizendo para a mente subconsciente dele? Quando eu crescer, eu vou assumir esse comportamento igual ao do meu pai. Além disso, ele tem tanta raiva, tanto ódio. A frequência que ele exala é de raiva, de rancor, de ódio desse pai, que ele vai repetir a mesma coisa, o mesmo comportamento de traição. E aí quando eu junto uma Rita da vida, que é a que vai ser traída por conta dessa carência paterna que esse pai deixou no coração dela, com esse rapaz, que é aquele que diz que jamais vai repetir isso, então aí são pessoas que vão repetir esses ciclos familiares. Atendi uma moça ontem, onde ela ontem percebeu isso. E a minha mãe, que foi traída, que tá no relacionamento abusivo, ela começou a assistir minhas lives, tá? E eu acho super bacana quando eu tô de frente de um paciente, de uma paciente, e às vezes elas começam a perceber essas coisas, nem pelo consultório, mas pelas lives, e elas já me trazem essa questão, e elas começam falando igual que eu falo aqui nas lives com vocês. E aí sim, e aí ela falou o seguinte: a mãe tá no segundo casamento, de um relacionamento também abusivo, o primeiro marido faleceu, ela tá no segundo casamento há 15 anos, mas é um relacionamento abusivo, aonde os filhos só puderam ver essa mãe após muito tempo, porque agora a mãe tá com câncer, e estão indo lá para cuidar dela. Essa mãe, ela precisou adoecer emocionalmente e fisicamente, para poder ter a permissão desses filhos virem visitá-la. Mas ela não é a minha cliente. A minha paciente é uma das filhas que está em depressão, que não é de agora, que é de muito tempo atrás. E o que é que ela me diz ontem? Hoje eu percebo que eu estou num relacionamento abusivo, igual o da minha mãe. A minha mãe é envolvida num relacionamento abusivo, onde ela não tem forças para sair. E hoje eu estou nesse mesmo relacionamento abusivo. Meu marido nunca me bateu, mas meu marido também é abusivo. Então é uma moça que repete ciclos. Ela conta fatos do casamento da mãe, aonde essa mãe foi xingada, foi caluniada por esses parceiros, e a raiva que ela tinha desses homens. E aí ela agora se vê
nesse mesmo relacionamento. Além de ter raiva desses homens, ela assumiu o lugar da mãe. Ela precisa cuidar da mãe, vitimizando cada vez mais a mãe e se colocando no lugar de mãe da mãe dela. E aí, gente, ela vai cada vez mais se envolver em relacionamentos assim. Boa noite, Val. Boa noite, Lid. Boa noite, Ana. É um prazer ter você aqui. Boa noite, Varley. Então, assim, essa pessoa, ela vai cada vez mais se envolver em relacionamentos abusivos. E não é só o relacionamento com o esposo, é o relacionamento com as amigas. E eu perguntei a ela assim ontem. Ela disse: doutora, eu tô muito cansada de sempre fazer tudo por todos e ninguém fazer nada por mim. E aí eu perguntei. Eu lancei um exemplo hipotético. Fulana, vamos dizer que todos vocês, toda a sua família vai se reunir numa casa de praia. E hoje foi combinado de que seria sua irmã que iria preparar o almoço. Aí deu 9 horas, 10 horas, 11 horas e a sua irmã não aparece para preparar o almoço. Qual é a chance de você se levantar e fazer esse almoço para toda a família? Ela disse: doutora, com toda certeza, entre 8 e 10. Ou seja, ela iria fazer, mesmo cansada, mesmo não tendo sido combinado. Por que ela iria fazer? Porque tem uma carência emocional que diz: eu sou boa o suficiente se eu der cada vez mais de mim. Porque eu fui abandonada. Tá faltando, lembra da caixinha, gente? Lembra da caixinha? Tá faltando um pedaço de mim. Tá faltando um pai que não cuidou de mim. Tá faltando uma mãe que não cuidou de mim. E aí eu não tô dizendo que não cuidou, mas que ela não se sentiu cuidada, tá? Porque também existe uma coisa. Existe aquilo que eu dou pra você, mas tem como você se sente. Como é que você se sente com aquilo que fizeram com você? Então ela se sentiu abandonada. E ela precisa cada vez mais estar se doando, se gastando, sendo a pessoa traída da relação. Para corroborar no cérebro dela, na mente subconsciente dela, de que sim, ela é atraída desse relacionamento. Ela está sim num relacionamento abusivo. E essas pessoas, esses exemplos que eu tô colocando aqui para vocês, que já chegam para mim doentes emocionalmente, psiquicamente e fisicamente, elas só vão ser curadas, gente. Só vão ser curadas quando primeiro cuidar essas raízes emocionais. E uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês é que a primeira questão que a gente precisa, o primeiro sentimento, a primeira emoção que a gente precisa liberar é o perdão. Se você quer realmente ser curado emocionalmente, você precisa perdoar. Eu não sei se você precisa perdoar a você primeiro, ao seu pai, à sua mãe, ou até mesmo Deus. Porque muitas chegam se questionando porque Deus deixou que A, que B fizesse isso comigo. E aí, se você não perdoa alguns desses atores, e aí pode ser você, o ator principal da sua vida, você jamais vai ser curado emocionalmente. E quando a gente fala de perdão, e quando eu falo de perdão, me vem, né, em contrapartida, o que é que me trazem? Me trazem assim: ah, doutora, mas fizeram isso comigo. A senhora não sabe o quanto me dói. Não, realmente eu não sei o quanto te dói. Eu posso imaginar, porque dor, cada um tem a sua, eu somente posso imaginar. Eu não posso sentir a tua dor. Porém, a respeito de você, o perdão não está liberando o outro. O perdão está liberando você numa amarra, num aprisionamento que você está se colocando. Então, quando eu perdoo, e às vezes eu preciso me perdoar. Quando eu perdoo, eu estou liberando a mim dessa amarra. Eu acho que o perdão,
tem a sensação de que o perdão é para o outro. O perdão primeiro é para você. O perdão primeiro é para te libertar das amarras emocionais de um relacionamento abusivo. Você não vai conseguir sair de um relacionamento abusivo se você não se perdoar. Porque muitas dessas pessoas carregam uma culpa que nem sabe de onde vem. Você não vai sair de um relacionamento abusivo se você não perdoar o outro. Porque ele também tem a sua história e, como vocês viram aqui nesse paralelo, ele também precisa liberar perdão, às vezes até para ele mesmo. E se você está questionando a Deus porque ele te colocou nessa situação, lembre de que, antes de tudo, antes mesmo de ter feito você imagem e semelhança, ele já planejou você com uma coisa que chama-se livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher como você quer viver. Se você quer viver dentro de relacionamentos abusivos, em ciclos de relacionamentos abusivos, de amigos abusivos, de chefias abusivos, de empregos onde todos os seus colegas tornam-se pessoas abusivas com você. E quanto mais você tiver sem essa disponibilidade de liberar perdão, mais a vida vai te trazendo esse tipo de pessoa, esses atores, para que você perceba e que você tenha nova chance, nova oportunidade de evoluir na sua vida, de ser transformado. E só assim você vai sair desse ciclo de relacionamento abusivo. E agora, livre dessas amarras, você está pronta para tratar a sua ansiedade, tratar a sua depressão e viver em um outro nível. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Existe vida aqui fora, longe da ansiedade, longe da depressão. Eu tô falando isso porque eu já tive nesse lugar. Quer dizer que você nunca tem estresse na vida? Sim, eu tenho estresse. Todo mundo tem estresse. Essa semana para mim tem sido uma semana muito puxada que eu não tenho dado conta. Por quê? Porque semana passada eu viajei, semana atrasada eu precisei viajar, mas foram escolhas minhas. E essa semana esse tipo de trabalho é pontual, por conta de agendas. Porém, isso não é perpétuo. E às vezes dá canseira, às vezes você fica pensando, às vezes a mente falha. Segunda-feira mesmo chegou um momento que peraí que eu não estou conseguindo me concentrar direito, vamos parar um pouquinho? Sim, eu tenho meus momentos de estresse. Agora, você viver assim, dia após dia, um atrás do outro, 5 anos, 2 anos, 5 anos, 7 anos, 16 anos, 20 anos, a vida inteira estressada, você não foi feita para isso. Você não foi feita para isso. Se Deus te criou imagem e semelhança dele, e ele mais na frente, ele diz que criou você coroado de honra e de glória para que você fizesse mais. E ele também fala, a Bíblia fala, que a natureza espera ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Para que você viva tudo que você nasceu para viver aqui nessa terra, para que você viva todos os seus sonhos, para que você viva todo o seu potencial. Você precisa ser transformado em uma nova pessoa. E ser transformado numa nova pessoa não é você morrer fisicamente, mas é você morrer para essa pessoa que você está sendo hoje. Você precisa, primeiro, libere perdão para você. Não fique aí se vitimizando, se culpando de coisas que você nem sabe o que são de verdade. Mas libere para você primeiro o perdão. Ah, doutora, mas não é fácil. Eu não estou falando em ser fácil. Eu estou falando naquilo que é possível. Porque se não fosse possível, Deus não tinha colocado isso na sua palavra. Não é sobre ser fácil, é sobre ser possível. Agora, você está tão acostumado
A sua mente está tão acostumado a viver esse padrão de relacionamentos abusivos, de angústia, de ansiedade, de depressão. A gente está vivendo num mundo onde é bonito, é bom eu dizer que eu trabalho de domingo a domingo o dia todo. O que é que tem de bonito nisso? E eu não estou dizendo para você não trabalhar não, tá, gente? Que é legítimo o trabalho. Mas o que é que tem de bonito você tá se ocupando tanto, e você não ter tempo para você respirar, você não ter tempo para você se conectar com o seu Criador, olhar o céu, tomar um sol. Gente, ontem eu atendi pessoas com queixas de falta de concentração e todo mundo agora pergunta se é TDAH. Quando a gente vai olhar nos exames, vitamina D de 12. E olha que a gente aqui mora no Nordeste. Ou seja, não tem um mínimo de conexão. Conexão consigo mesmo, conexão com quem te criou. Como é que você vai exercer todo o seu potencial se você não tem conexão com a fonte que é o seu Criador? Ora, você compra um instrumento, sei lá, um aplicativo, você compra alguma coisa. E aí você não sabe usar aquilo. Você vai fazer o quê? Você vai procurar o manual. Ou você procura o manual, ou você procura a pessoa que criou. Para poder aprender. Então assim, eu nem leio o manual porque eu não tenho tempo. Eu tô tão estressada, preocupada com coisas que nem chegaram e que vão chegar porque você tá tão preocupada e tão focada nisso, com coisas ruins, aliás, com amanhã que pode acontecer, de ruim. E vejo pessoas que falam assim, eu já acordo com medo do final do meu dia. Eu recebi isso por escrito de paciente ontem. Eu peço para fazer o caderninho da gratidão e como é que está se sentindo naquele dia, diário dos seus sentimentos. Eu já me acordo com medo de algo ruim que vai me acontecer no dia. Só que você está tão ocupada com algo ruim que vai te acontecer no dia que você não senta para perguntar a Deus o que é que você pode fazer melhor hoje para o seu dia ser melhor. Que você não senta e contempla a natureza, que toma sol. Sabe, 10 minutos de sol por dia, contemplando esse sol lindo que a gente tem, contemplando uma praia, colocando o pé no chão. Você não tem conexão com você. Você não sabe quem você é. Por isso que você tem medo. Por isso que você vive estressada, ansiosa. Porque você não sabe sequer quem é você. E quando eu não sei quem eu sou, eu vivo preocupada com aquilo que eu não sei o que eu posso fazer. Preste atenção, se você sabe realmente, e aí eu não estou falando do saber cognitivo não, que eu estou vendo aqui mulheres entrando na live, pessoas entrando na live muito inteligentes, profissionais brilhantes, ou seja, tem um QI, um cognitivo tranquilo, legal, maravilhoso, porém, esse coeficiente, esse subconsciente como é que tá, esse coeficiente emocional como é que tá? Você não tem cuidado dele. Você não tem cuidado dele. E quando você não cuida do seu coeficiente emocional, você não sabe quem você é. Mesmo que você leia a Bíblia e diga assim, eu sou imagem semelhante do meu Criador. Mas isso está no seu cognitivo. Você precisa viver isso. Você precisa viver isso. E quando você começa a viver isso, você começa a se conectar com quem te criou. E você começa a perceber quem é você e o poder que você tem de fazer cada vez mais e melhor daquilo que você foi planejada para fazer. E aí as pessoas vêm falar sobre propósito, mas elas não sabem nem quem são. Ah, meu nome é tal, eu faço isso. Sim, mas quem é você realmente? No fundo do seu coração e no coração de quem te criou, quem é você? Quem é você? Você precisa perceber, você precisa entender, mas não é entender aqui, você precisa entender aqui. Quem é você? E aí quando você nota que você é imagem e semelhança do seu Criador, você vem
E você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Sem estar preocupada com o que vai acontecer. Eu não posso estar preocupada com isso, porque você está ocupada em fazer aquilo que realmente você nasceu para fazer. Em mudar a vida de alguém através da sua vida. E ser remunerada por isso, sim, que isso também passa pelo processo. Você só vai se livrar de relacionamentos abusivos, que hoje te causam ansiedade e depressão, que hoje faz com que você não veja uma manhã, uma luz no fim do túnel, com brilho e com alegria, quando você descobrir, não cognitivamente, mas no fundo do seu coração, quem você realmente é e aquilo que você nasceu para fazer, tá? Então, gente, era isso que eu queria conversar aqui com vocês. Era isso que eu queria passar aqui para vocês. Se vocês têm alguma dúvida, pode estar perguntando, que essa é a hora de responder. Hoje não é o nosso dia oficial de live. O nosso dia oficial de live é na segunda. Mas como eu já falei aqui para vocês, segunda eu tive num evento de empresárias maravilhosas, coordenado pela empresária Valquíria. Valquíria, acho que eu não sei se ela ainda está aqui, mas ela estava aqui. Onde ela trouxe o livro Alice no País das Maravilhas pra gente e foi dando os insights de Alice e o empreendedorismo. E eu achei maravilhoso. Eu até comecei a fazer no meu Instagram. Obrigada, Josi. Eu até comecei a fazer no meu Instagram. Valquíria aqui, gente. Então sigam essa mulher aqui, tá certo? Então eu até comecei a fazer no meu Instagram. Plagiando não, tá? Mas assim, não é plágio, como é que diz? Me dá aí a palavra, gente. Obrigada, Mari. Eu cheguei no final. Mas vai ficar salva no meu Instagram e vai ficar salva no canal do YouTube também. Eu até cheguei a começar com vocês alguns insights de Alice e como se inspirar. Isso, obrigada, Valquíria. Eu até comecei a me inspirar em Valquíria e no que ela fez lá e trazer alguns insights que eu tive no filme com relação à nossa saúde mental, com relação à ansiedade, né, com relação ao nosso estresse do dia a dia, por que as pessoas não chegam no propósito dela. Comecei, mas não consegui. Como eu falei para vocês, essa semana tem sido bem punk, mas eu vou fazer isso para vocês, tá? Vou fazer isso e eu quero que vocês também interajam, tá certo? Compartilha a live, depois vai ficar salva. Vão lá, perguntem, comentem, que eu tô aqui para ajudar vocês nisso, tá certo? E muito obrigada. Antes de vocês saírem, vamos fazer uma foto? Vamos lá? Pronto, vamos lá. E aí vocês postam, me marca lá para repostar também. E eu quero já convidar vocês que nós vamos ter abertura sim do método NIME de novo no iniciozinho de dezembro e vai ser show. Já fica de olho. Quero também, podem ir lá no meu direct, o que é que vocês querem que eu comente, qual é o tipo de assunto que vocês querem que eu traga para a live de vocês. Eu faço isso aqui, gente, para ajudar vocês, ajudar cada vez mais vocês. Mas se vocês não me dizem qual é a sua necessidade, talvez eu não esteja ajudando do jeito que eu deveria. Então, chega pra mim e diz assim: doutora, eu gostaria muito de ouvir o assunto tal, como é que eu resolvo isso? Leva pra live. Não esquece que a tua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém, tá certo? Um cheiro. Deus abençoe vocês.